Fala galera, aqui é Jonatas Dantas e esse é o canal Geopolíticas Avessas. No vídeo de hoje nós vamos estar abordando um assunto um pouco diferente do que nós falamos nas semanas anteriores. Nós vamos estar falando sobre o Brasil e o BRICS, a importância desse grupamento econômico e o quanto ele pode beneficiar o nosso país. A gente ouve aí nos noticiários, nas mídias sociais, o BRICS, o BRICS, o BRICS, em assuntos relacionados a comércio e economia. Mas afinal, o que seria exatamente o BRICS? Lá no início do século XXI, mais exatamente no ano de 2001, um grande banco internacional fez uma pesquisa com modelos econômicos e projeções econômicas prognósticos para as próximas grandes economias do mundo daquele século que se iniciava no ano anterior. Beleza. Um economista, grande economista que liderou esse estudo, chamado Jim O'Neill, chegou à conclusão de que 5 grandes países emergentes. O que é um país emergente? É um país que até então era um país pobre, um país que não era um país de primeiro mundo, só para te classificar, só para te deixar a par. Durante a Guerra Fria, lá na década de 80, 70, 60 e 50, se dividiu o mundo em 3. O primeiro mundo, que seria basicamente as grandes potências, a elite do capitalismo. O segundo mundo, que seriam os países de economia socialista. E o terceiro mundo, que seriam os países não alinhados. Por isso até muita gente até hoje fala, o Brasil é um país de terceiro mundo. Ou seja, seria um país capitalista, mas até certa forma subalterno das grandes potências da elite do capitalismo, por assim dizer. Tá? Essas seriam as classificações durante toda a Guerra Fria. O país emergente é justamente um país pobre que ele está emergindo. Eles têm a intenção de crescer e se desenvolver. Ele está em desenvolvimento. Ele não é um país desenvolvido. Tá? E esses 5 grandes países, no estudo desse economista, no estudo desse grande banco internacional, esses 5 países iriam se destacar a médio e longo prazo, tá? Como grandes potências econômicas, grandes locais para comércio e também com protagonismo geopolítico. Jim O'Neill resolveu então dar nome a esse grupamento econômico, a esse, não vou nem chamar de bloco porque não é necessariamente um bloco, mas seria um grupamento econômico, tá? E ele escolheu o termo BRICS, usando a inicial de cada país. P de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, em inglês South Africa. Tá? E aí então ele deu essa alcunha, esse apelido para esse grupamento econômico. Sabendo o que é o BRICS, que é um grupamento econômico com 5 países heterogêneos, potências emergentes, do final da década de 90 e do início do século 21, ali do início dos anos 2000, mas agora a gente tem que dar uma olhadinha bem rápida na questão da importância do BRICS. Qual é a importância do BRICS? O BRICS, como um grupo econômico, ele faz um contrabalanceamento ao Banco Mundial, ele faz um contrabalanceamento, uma forma antagônica, até uma rivalizando comercialmente com o FMI, tá? Tanto que o próprio BRICS, esses 5 países se reuniram, e a primeira reunião foi em 2005, tá? Só para te situar. Em 2014 eles criaram um banco de integração e desenvolvimento do BRICS. Tá? Esses 5 países. O BRICS ele se destaca pelo seguinte: dentro desses 5 países, dentro desse grupo, você tem a segunda maior economia do planeta hoje, que é a China, a 6ª maior economia do planeta hoje, que é a Índia, uma potência regional econômica enorme, que é o Brasil, uma outra potência regional, que é a África do Sul, para o continente africano, e você tem a Rússia, que tem um peso geopolítico enorme, é a 2ª maior potência militar do planeta e é uma grande vendedora de commodities. Como a gente explicou da outra vez, o que é commodity? Riquezas naturais. Outra coisa também bem relevante desse grupo de países, população. Você tem quase 50% da população mundial dentro desses 5 países.
você tem a China, que é o maior país do mundo em questão de população, depois você tem a Índia, você tem o Brasil, a Rússia e a África do Sul, todos com populações bem grandes, e salvo a África do Sul, todos os demais com pelo menos 3 dígitos de população, com mais de 100 milhões de habitantes. E Índia e China na casa do mais de bilhão. Quer dizer, você tem um mercado consumidor, você tem uma mão de obra muito interessante nesses países. Outra coisa também é levar em conta extensão territorial. Brasil, Rússia, Índia e China, os 4 estão entre os 10 maiores países do mundo em tamanho de território. Isso leva também ao outro lado, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o território é muito grande, você também tem muito o quê? Produção de riqueza natural. Todos esses países são exportadores de alimentos, exportadores de minério, exportadores de commodities, tá? Outra coisa importante com relação ao BRICS, ele cada vez mais vai ter no futuro um protagonismo real. O eixo de poder do planeta está migrando, tá? Está migrando do Atlântico Norte para a Eurásia. Essa é a verdade. China, Índia serão as grandes potências do futuro próximo, tá? Serão as grandes potências do século XXI. Então, assim, a importância do BRICS, o momento futuro próximo é do BRICS. Por mais que o Ocidente, quando eu falo Ocidente, eu falo do Atlântico Norte, Canadá, Estados Unidos e Europa, e seus aliados, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Nova Zelândia, estejam a reagir, economicamente falando, geopoliticamente falando, é fato que o BRICS, no futuro próximo, vai ter um protagonismo ainda maior no planeta. Se como bloco ou em ações individuais de seus membros, é algo que a gente vai descobrir ali na frente. Mas é um fato que o BRICS veio para ficar. E para o Brasil, é importantíssima essa integração comercial e econômica com esses países. O BRICS dá a chance ao Brasil, de fato, de deixar de ser apenas uma potência regional, uma governanta aqui na América do Sul, para ter um protagonismo internacional maior. Tá? É importante para o Brasil estar com esses países, é importante para o Brasil negociar com esses países, comercializar, se integrar economicamente com esses países. A única ressalva que eu faço com relação ao BRICS é o seguinte: nós somos uma economia forte, certo? E pode crescer mais ainda. Mas na questão de valores, nós somos uma democracia, diferente de Rússia e China, que são autocracias. Então, assim, o Brasil deve limitar o seu papel dentro do BRICS à parte econômica e ao seu peso geopolítico, com essas ressalvas. Valores e ideias nossos são diferentes das autocracias. Nós não queremos nos tornar uma autocracia. Nós somos uma democracia com defeitos e falhas, mas somos uma democracia como a própria Índia é uma democracia. A maior democracia do planeta é a Índia, tá? Que também tem lá suas falhas. Mas ainda assim, no campo político interno, tá? Para ser bem claro, nós não podemos comungar de valores como Rússia e China têm em seus países. Fora essa ressalva, o BRICS tem uma importância para o Brasil gigantesca. O Brasil deve se alinhar mais ainda, economicamente, comercialmente, com esses países. É importante para o nosso desenvolvimento, é importante para que o Brasil cresça, é importante para que o Brasil figure entre os grandes. E minha última ideia em relação a esse assunto, eu não acredito que as potências tradicionais, tá, aceitem numa boa esse grupo econômico. Diversas formas eles vão tentar barrar o grupo, seja criando animosidades entre os próprios membros, seja de uma maneira ou de outra tentando tolir qualquer ação desse grupo, seja derrubando governos. De alguma maneira as potências tradicionais irão reagir, geopoliticamente falando. O BRICS é um reflexo da mudança da ordem mundial.
a nova ordem mundial. E aqui eu não estou falando de nenhum tipo de teoria da conspiração. O pessoal usa nova ordem mundial e confunde com teoria da conspiração. Não. Estou falando nova ordem mundial em relação a uma ordem multipolar, onde vários polos, tá, governam o planeta e lutam por seus interesses. Não mais um polo, uma potência única. Entendeu? Unipolar. Não, agora é multipolar. Vários polos, não é nem bipolar, é vários polos. E o BRICS seria um desses grandes polos num futuro breve. Tá ok? Obviamente, esses países que eu citei, como tanto principalmente nós, a Rússia e a África do Sul, tem coisas a melhorar na questão econômica e também na questão política. Mas, eu digo, andar com leões, andar com fortes, só fará bem ao Brasil. Te agradeço por assistir o vídeo até aqui. Curta, compartilhe, comente. Inclusive o contraditório pode comentar, pessoal. Nós estamos aqui para te ouvir, tá ok? E nós estamos aqui para bater esse papo, para trocar informações, compartilhar conhecimento. No próximo vídeo é na segunda-feira, às 8 da noite, tá ok? Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o confronto Rússia e Ucrânia. Nós vamos aí tentar intercalar vídeos falando do confronto e vídeos que estejam falando sobre outros temas, para que o canal não venha a ser enfadonho, como eu disse lá no primeiro vídeo. A minha ideia é te informar, é te fazer pensar, não te deixar cansado com o mesmo assunto. Muito obrigado, desejo a você um excelente fim de semana. Lembre-se sempre, penso, logo existo. Geopolíticas avessas, guarde esse nome. Tamo junto, galera. Auf Wiedersehen, Leute.